e achamos uma casa aqui na frente, na esquina, e quase compraria lá, mas depois Deus orientou que fosse aqui. Tem essas duas na época, e Deus orientou que fosse aqui, e graças a Deus participamos da compra. Se não me falha a memória, foi 43 mil. Era 48, parece que veio depois para 43. Eu sei que a associação deu 20, e o irmão Afonso na época deu 10, e depois disse: olha, pode deixar que os outros 10 eu vou recortar, eu vou pedir para os meus amigos. Eu sei que foi fechado esse negócio aqui. Era uma casa antiga, que nós derrubamos as paredes, entre sala e quarto, ficou um salãozinho, e parece que foi ontem, e hoje, irmãos, ver isso aqui é realmente um milagre. Amém. É realmente a direção de Deus. Deus ama a sua igreja, Deus cuida da sua igreja. E hoje vocês estão aqui num lugar agradável, aprazível, bonito. E louvado seja Deus por esse esforço, porque o trabalho foi iniciado, mas vocês estão dando continuidade. Não adiantava nada um ter começado se parasse, mas vocês estão dando continuidade a esse trabalho, e louvado seja o nome do Senhor. Semana passada, no domingo, nós participamos de 22 anos da igreja de Guadalupe 2, também fundada no nosso tempo lá. E participar de 21 anos na igreja aqui de Água Branca, sem dúvida, é uma alegria, um privilégio. Obrigado pelo convite. E nós só temos que louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar muitos nessa região. Começamos aqui em Guadalupe, depois trabalhamos 9 anos em Minas, depois viemos para Itaboraí, e quando viemos por lá de cada ponte, trabalhamos aqui em Guadalupe, depois Padre Miguel, depois vivemos em Bangu, em Paciência, em Itaguaí. E eu digo que eu sou um pastor privilegiado porque concluí o ministério do Santíssimo, né? Concluí o nosso ministério ali no Distrito Santíssimo, e jubilamos em final de 2017. Fomos morar 4 anos em Hortolândia, São Paulo. Moramos em Hortolândia de janeiro de 2018 a janeiro de 2022. E depois sentimos a necessidade de voltar aqui para o Rio, porque nosso filho, que estava em Itaboraí, foi para Uberlândia, em Minas, e depois foi chamado aqui para a Rio Sul. E nós achamos que poderíamos ficar mais perto do filho, mais perto da nora, mais perto da neta. E aí viemos, mudamos de volta para o Rio, e estamos aqui desde janeiro de 2022. E ao chegar aqui, nós sentimos uma necessidade de juntarmos todos os obreiros jubilados do Rio de Janeiro. E nós pedimos a relação para as 3 associações, e em agosto do ano passado, agosto de 2022, nós tivemos a primeira reunião com cerca de 67 jubilados, pastores, comportores, professores e pessoal da área de saúde, médicos, enfermeiros. E nós tivemos essa reunião lá na igreja da Tijuca, e formamos ali a Associação dos Jubilados Adventistas do Estado do Rio de Janeiro. Haja Rio, foi o nome escrito, Haja Rio, Associação dos Jubilados Adventistas do Rio de Janeiro. Escolhemos ali a liderança, escolhemos o nome, e já tivemos com isso 5 encontros. Vamos ter o 6º encontro na próxima terça-feira, dia 24, lá na Associação Rio de Janeiro, que foi toda reformada. Vamos ter um encontro ali com eles, vamos almoçar na associação. Então tem sido uma bênção a continuidade desse ministério, agora trabalhando focado com os obreiros jubilados. A coisa está mostrando aqui, já temos, esse é o nosso logotipo,
o símbolo aí do Pão de Açúcar, a Jair, a Associação dos Jubilados Adventistas do Rio. Já temos boné, já temos camisas, já temos assim várias coisas. E o objetivo é a gente ter esse encontro para confraternizar, para estarmos juntos, e tem sido realmente uma bênção. E nesses 4 anos que fomos para São Paulo, nós trabalhamos junto com a igreja africana. Nós tínhamos um sonho de ir para a África. Tínhamos um sonho de ir para a África, mas Deus dirigiu de outra forma, trouxe a África até nós. E quando chegamos lá, foi inaugurada a primeira igreja africana do Brasil. Nós estivemos com eles ali, uma cultura diferente, estivemos trabalhando com eles junto aos vários departamentos, a Deus assim, com a ADRA, assistência social, e a gente lá em família, e ancianato, e estivemos ali trabalhando com eles, e foi uma bênção. Eu queria só mostrar para vocês um pouco dos seus costumes. Eles cantam muito bem. Quando nós tivemos a conferência geral em 2015, o coral que mais brilhou ali na conferência geral, com mais de 70 mil pessoas, foi o coral africano. E eles têm um dom, tanto quanto aí o Bebeto, um dom de cantar, muito. Eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eles cantam na sua língua nativa, cantam no português. Usam poucos instrumentos, mais com a sua voz mesmo. Eles todos, sabe, eles entram pelo corredor da igreja cantando. E ali Hortolândia é uma cidade que tem muitos adventistas. A cidade é talvez uma das maiores cidades assim, em comparação ao número de habitantes e ao número de adventistas. A gente anda na cidade, em qualquer lugar você vai, você vê ali pessoas com uniforme. Tem o IASP, o NASP hoje, antigo IASP, que tem o maior ensino fundamental do mundo. Somente da primeira à quarta série, que já tinha a quarta série, são 3.000 e poucos alunos. 3.700. Né? São 60 e poucas turmas, só para vocês terem uma ideia. Então nós realmente estivemos ali, e ali tem essa igreja africana. Muitos vêm da África para estudar no IASP, ali criam famílias, ali se estabelecem, casam e ficam por ali. E temos uma igreja ali, cerca de 120 membros, logicamente não só africanos, mas também entre brasileiros e africanos, mas a maioria é dominado e dirigido pelos africanos. Eles têm um vigor, uma força missionária muito forte, um espírito musical muito forte, e louvado seja Deus por isso. Mas sabe, irmãos, eu fiquei pensando, 21 anos aqui a igreja de Jardim Água Branca,
Água Branca. Tem a Jardim Água Branca lá do outro lado, mas aqui é a igreja de Água Branca. 21 anos. Quantas coisas aconteceram nesses 21 anos? Quantas bênçãos, quantas famílias essa igreja tem ajudado, beneficiado, quantos livros missionários distribuídos, quantas mensagens de esperança, de fé, de confiança. E eu fiz um cálculo aqui, em 21 anos dá 252 meses, 1092 semanas, 3.276 sábados, quartas e domingo e quarta. Então vejam, nós tivemos nada aí mais de 3.000 encontros aqui, cultos, levando esperança, levando fé, confiança para todos aqueles que aqui se agregam. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação de vidas. Amém. E nós estamos aqui porque cremos, porque acreditamos que todo o esforço que foi feito pelos nossos pioneiros aqui, esse esforço está sendo colhido hoje. Quando eu vi a irmã falando do seu batismo, quantas pessoas foram batizadas nesses 21 anos? Não sei se a secretária está aqui. Quem é a secretária aqui? Está ali. Muito bem. Quantas pessoas batizadas nesses 21 anos? É difícil, talvez tenha que parar. Eu não pedi esse cálculo, mas acredite, irmãos, que se não chegou a 100 pessoas, se nós batizarmos 5 por ano, nós já passaríamos de 100 pessoas, né? Quantas pessoas entraram, mas infelizmente quantas pessoas também saíram, que é o que nós precisamos refletir. Quantas pessoas entraram, quantas pessoas foram transferidas para cá, mas quantas pessoas também foram para outras igrejas. E com 21 anos, esta igreja já está adquirindo a maioridade, correto? 21 anos já é uma maioridade. Significa que nós já precisamos pensar em plantar outra igreja. Mas pastor, nós precisamos encher a nossa, eu sei. Mas o pensamento de onde é que nós vamos fundar uma igreja? Nós precisamos. A mensagem, como nós temos estudado na lição da Escola Sabatina, a mensagem precisa ser espalhada. Precisamos atingir novas pessoas. A missão continua. Estamos jubilados, mas estamos trabalhando. Cada sábado estamos em um lugar. Frequentamos a igreja de Moinho aqui em Campo Grande, mas eu posso dizer que lá sou quase que visita. Porque sempre estamos envolvidos aí em alguma igreja. A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação de homens, e foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo, dando de Atos dos Apóstolos. Por isso, queridos, que essa igreja é uma luz a brilhar. Ela precisa continuar brilhando, precisa continuar levando esperança. E eu louvo a Deus pelo respeito que essa igreja tem na sua comunidade. E com certeza Deus tem grandes planos para cada um de nós, ao fazermos parte, ao estarmos contribuindo para o crescimento da sua causa. Vamos abrir a Bíblia, mas antes de abrir, vamos primeiramente inclinar a nossa fronte para falarmos mais uma vez com o nosso Pai. Querido Pai, queremos agora abrir a Tua Palavra e rogamos que o Teu Santo Espírito possa nos usar como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu poder, a Tua graça seja manifestada em cada um de nós. Prepara-nos, Senhor, para o
o grande encontro contigo. Abençoe este culto, a tua minha palavra que será aberta, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. E vamos ler o verso 11 e 12. Diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Aqui mostra, irmãos, sobre o fim que se aproxima. Nós sabemos que estamos vivendo no fim. Eu acho que não precisamos nem conhecer tanto da Bíblia, nem do Espírito de profecia, para sabermos que estamos no fim. Porque nós vivemos um mundo que está de cabeça para baixo. Estamos vivendo um mundo conturbado. E os sinais proféticos que Deus deixou em Mateus 24, podemos dizer que estamos no fim de todos esses sinais. A profecia de Daniel, capítulo 2, onde apontava ali os dedos, nós já estamos na unha do dedo, entre os sinais proféticos. E estamos aí no mundo conturbado de pandemia, epidemia, doenças, guerras, rumores de guerras e tantos outros acontecimentos. E quando nós vemos que, especialmente depois da pandemia para cá, como que o mundo mudou, e os sinais estão cada dia mais e mais frequentes. E o pior é que parece que nós nos acostumamos com isso. Parece que nós já ouvimos tantos sinais e parece que nós nos acomodamos e acostumamos. E parece que tudo é tão normal. Mortes, guerras, calamidades, inundações, parece que é tão normal. E nós corremos o risco de achar que tudo que é assim mesmo e acabou. Eu tenho um videozinho que mostra apenas em 2023. Apenas 2023, quantas coisas às vezes estão acontecendo e nós não estamos apercebendo. Não estamos falando lá do passado, de Brumadinho, da calamidade, estamos falando de tantas outras catástrofes. O início da guerra que aconteceu, fez um ano lá do Ucrânia. Mas queria que rever aí, somente para a gente refletir um pouco, somente em 2023. Quantos sinais estão acontecendo e às vezes nós estamos dormindo, nós não estamos percebendo. Sinais do fim só para a gente ter uma ideia. Não, sinais do fim é um videozinho. Esse é um. Você acha que o livro sagrado está brincando? Que suas palavras não passam de um mero conto e estão ultrapassadas? Se as faíscas aterrorizam o mundo, imagine quando essa terra de fato começar a pegar fogo. (2023)
E olhe quantas coisas já aconteceram ao redor do planeta. É verdade que tudo isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas você há de concordar que de 2020 para cá, parece que uma chave foi virada. E não há um instante sequer que essa terra tenha descanso. Todo dia, um evento imprevisível que deixa a humanidade em choque. Não é coincidência que tudo se encaixe perfeitamente nas profecias sobre o fim dos tempos. E o aumento e a conjunção de todos eles nos mostram uma única coisa. Nós vemos, irmãos, que os sinais estão aí. E eu vejo que nós muitas vezes estamos dormindo, a igreja está dormindo, e precisamos de um despertamento. E como vem esse despertamento? Através do estudo da Bíblia, através da oração, através de uma comunhão, através de uma entrega completa a Deus. Eu vejo que todos nós, os sinais estão aí se cumprindo cada dia. A própria ciência está preocupada com o mundo. A própria ciência. Interessante que, se vocês pesquisarem aí sobre a geleira do Apocalipse, coloca aquela foto da geleira do Apocalipse, é interessante. Eu achei esse nome muito próprio, não sei se vai dar para ver, mas essa chama a geleira do fim do mundo ou a geleira do Apocalipse. Aí está como geleira do fim do mundo, mas outro lugar traz geleira do juízo final, né? Não foi nós que demos esse nome, foi cientistas. Geleira do juízo final. O que eles estudaram essa geleira na Antártica? E eles descobriram o seguinte, que nos últimos 10 anos, essa geleira ela tem sido destruída pelas correntes de águas quentes, e há uma preocupação de que isso traga um prejuízo para as cidades marítimas que pode atingir 40% da população que mora próximo da região marítima. Eles têm estudado isso nesses últimos anos, e agora em 2022, 2021, eles montaram uma equipe de 13 cientistas do Reino Unido que passaram 6 semanas na Antártida estudando essas geleiras com um veículo robótico de última geração, que ele consegue perfurar a base da geleira com torpedo e ficar surpreso que essa geleira está ali por um fio, e se ela desmoronar, pode subir de 1 a 4 metros o nível do mar. Só para vocês terem uma ideia, de 1 a 4 metros. E por que hoje ouvimos tanto falar sobre aquecimento global? A temperatura está diferente, né? O mundo natural está diferente. Portanto, quando a ciência fica preocupada e fica estudando, sem dúvida alguma, isso está mostrando, irmãos, que nós estamos prestes a grandes surpresas. E cada dia tem vindo novas surpresas no mundo natural. Depois da pandemia, a Organização Mundial ficou muito preocupada. E eles prevêem, muito breve, uma outra pandemia. Não mais de um vírus, mas a pandemia das doenças mentais. E vocês veem como que aumentou o suicídio. Não havia Outubro Amarelo? Não, Setembro Amarelo?
Setembro Amarelo, né? O mês do suicídio. Por que isso? Pelo número alarmante que aumentou o número de suicídio, pelos problemas das doenças mentais. Cada dia, as doenças mentais têm levado mais pessoas a desistirem da vida. E eu louvo a Deus porque o programa, porque a Igreja Adventista já tem há quase 15 anos, o programa de levar esperança, levar fé, ânimo, coragem ao mundo que está em desespero. Apocalipse 7, capítulo 7, verso 1. Quem quer ler para a gente? Apocalipse, capítulo 7, o verso 1. Eu queria que vocês nos ajudassem aí. Aqui mostra 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Quem quer ler? Pode ler, irmã? Isso pode ler. Depois disto vi 4 anjos em pé. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui fala, irmãos, de 4 anjos segurando os 4 ventos. 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Mostrando o seguinte, que o mundo não foi destruído ainda, porque Deus está segurando. Deus ainda tem pessoas sinceras. Deus tem pessoas como a irmã, que foi batizada recentemente, que ainda não conheciam. Quantas pessoas vivem aí e que nós precisamos alcançar? 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Veja o que aquele Ellen G. White falou em 7 de junho de 1887. Ela falou na revista And Herald o seguinte: 4 poderosos anjos ainda estão retendo os 4 ventos da terra. Terrível destruição é proibida de manifestar-se em cheio. Os ventos serão a incitação das nações para um combate fatal, enquanto os anjos seguram os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido e sua fúria, até que os céus de Deus sejam selados na sua fronte. 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Nós sabemos, irmãos, de que se o homem quiser destruir o mundo com bomba atômica, eles têm potencial para isso. Eles têm munição para isso. E hoje há uma preocupação. Ninguém sabe o que é essa guerra que arrebentou recentemente aí. O que vai dar? Aonde que vai chegar? Mas esse vídeo foi gravado bem antes dessa guerra. Mas eu estava vendo essa semana aí uma palestra do pastor Rodrigo Silva, que conhece muito bem aquela região, que trabalhou ali, que está sempre ali, que conhece bem toda essa política. E ele estava dizendo: olha, não estou profetizando, mas isso cheira uma guerra, uma terceira guerra mundial. Oxalá que não. Oxalá que não. Mas as expectativas aí, quando entra os Estados Unidos, quando entra a China, e vão aí as maiores potências, irmão, nós podemos esperar de tudo. Mas sabemos que o mundo não vai ser destruído por uma guerra. Biblicamente não. Certo? Vai trazer um desastre tremendo. Mas o mundo
Deus está segurando os 4 ventos. E ela diz ainda: enquanto os anjos seguram os 4 ventos, cumpre-nos trabalhar com todas as nossas forças. Precisamos proclamar nossa mensagem sem demora. Precisamos trabalhar sem demora. Proclamar nossa mensagem. Os anjos estão segurando, irmãos. Deus tem um propósito. Eu confesso que eu nunca pensava em chegar à jubilação. Eu achava que Jesus iria voltar. Começamos nosso ministério em 82. E havia aquela expectativa da mudança de milênio, mudança de século. Mil passará, 2000 não chegará, aquela coisa toda, aquela esperança, aquela perspectiva que na mudança do milênio iria acontecer um grande acontecimento. Deus tem segurado. Estamos em 2023, quase 2024 aí. Deus tem segurado. Para Deus não importa uma semana, um dia, um ano é como um dia como um ano. Para Deus não está limitado ao tempo. Nem nós devemos também nos preocupar com o tempo. Não estou falando isso aqui nesta manhã para que alguns saiam assustados, preocupados. Não é esse o objetivo. Nós não precisamos nos preocupar com o tempo, porque Deus não está limitado ao tempo. Mas primeiro temos que nos preocupar em estarmos preparados. Essa deve ser nossa preocupação. Será que eu estou preparado? Será que eu estou em comunhão com Deus? Será que eu estou em paz? Será que eu estou fazendo a minha parte? Jamais devemos marcar datas. A igreja nunca marcou data. Os pioneiros tiveram aquela ansiedade e ali chegaram a marcar data. Não foi a igreja, porque a igreja adventista foi fundada cerca de 20 anos depois, foi fundada oficialmente em 63. E aquela grande perspectiva por parte de muitos evangélicos, estudiosos da Bíblia, sinceros, foi por volta de começaram ali um grande movimento em 1932, 33, ficaram quase 10 anos até chegar a 44, quando houve o grande desapontamento, mas Deus usou isso para iniciar um movimento na terra, um povo que pregasse as 3 mensagens angélicas, um povo que tivesse uma mensagem diferente, uma mensagem especial para proclamar ao mundo. E hoje nós temos aí a igreja adventista em todo, podemos dizer, em todo o mundo, a igreja que mais está presente nos países. E hoje uma motivação especial para os países muçulmanos, onde é proibido pregar o evangelho, onde você não pode dizer que é cristão, onde você corre risco de morte. Eles têm os missionários ali pregando, de uma forma ou outra, testemunhando e trabalhando. Mas sabe, nós precisamos entender que a igreja precisa estar preparada. Eu e você precisamos estar preparados. E nada mais necessário nesses dias do que nós termos uma confiança na palavra de Deus, uma confiança nesse Deus que nos salvou, uma confiança nesse maravilhoso Deus. Como está a sua confiança em Deus? Né? Como está a sua fé, a sua esperança? Deus, Ele está nos despertando, irmãos, para um grande movimento missionário. E nós vemos ainda a lição da Escola Sabatina, o mundo todo está estudando a lição da Escola Sabatina sobre a nossa missão. Deus quer usar eu e você para cumprir a missão. Amém. Mas nesse mundo turbulento, nós precisamos estar com a nossa fé solidificada, a nossa confiança. O Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Precisamos, irmãos, confiar em Deus. A confiança é o propósito de fortalecer a nossa fé nesses dias finais da história do mundo.
Confiar significa entregar completamente, sem receio de perder ou sofrer danos. É uma entrega completa a Deus. Significa que Deus assume o controle da nossa vida. Significa que precisamos, para eu conhecer alguém, para eu confiar em alguém, eu preciso conhecer, eu preciso me relacionar, eu preciso depositar nele toda a minha confiança. Esse Salmo 125 teve um sentido diferente para mim a partir de 2021. Eu sempre li esse salmo, mas 2020 veio a pandemia, 19, 20, a pandemia, muita gente morrendo e tal, e quando chegou 2021, nós precisamos viajar para os Estados Unidos para o casamento da nossa filha. E estava tudo fechado, não havia voo direto, e eu sei que achamos que a princípio não teríamos nenhuma condição de ir. Depois começamos a pesquisar e vimos que se nós passássemos 15 dias em um país como a Panamá, como El Salvador, como o México, poderia até chegar lá. Seria daqui, passaria 15 dias lá, porque os Estados Unidos não estavam recebendo alguém do Brasil voo direto, mas poderia receber se viesse do México, viesse do Panamá ou qualquer outro desses países. Então nós estudamos e tal, e achamos que seria possível fazer essa viagem para o casamento da filha. E depois de muita pesquisa, achamos que o México seria o melhor caminho. E depois compramos a passagem, alugamos uma casa, um apartamento lá no México. E quando estava tudo já encaminhado, a esposa começou a passar mal, dizer: eu não vou, porque se eu morrer por lá, como é que vai ser? Não conhecemos ninguém nesse país. E começou a dar uma palpitação do coração, começou a dizer que não vou mais, e eu tenho tremura das pernas, e eu digo: e agora? Já compramos a passagem, já alugamos um apartamento lá no México, e agora? Temos que ir, mas eu não vou porque, olha, irmãos, foi o período de maior morte no mundo, e no Brasil estava morrendo mais de 4.000 pessoas por dia. Se vocês entrarem na pesquisa aí, março, abril e maio de 2021, vocês vão ver isso. Índice lá em cima, morrendo gente para todos os lados, e a gente vai pegar um avião, vai daqui para o México, depois do México pega 3 aviões até chegar lá em Oregon, onde ela mora. E aí a gente ficou: mas vamos embora. Mas não, mas eu não vou. E vamos orar. Falta confiança em Deus. Precisamos, nessa hora, se acontecer, Deus está no controle, Deus vai dirigir. Mas como é que vai fazer? Quem vai enterrar a gente por aí? Quem vai enterrar a gente por aí? Um país no tempo de pandemia. Resumindo a história, irmãos, nós fomos, Deus dirigiu todas as coisas. No México, tivemos que fazer um exame do teste de Covid para poder entrar nos Estados Unidos. O medo era esse: chegar lá, fazer o teste e estar contaminado. E agora? Vai fazer o quê? Enfim, graças a Deus, saímos aqui no dia 4 de abril, chegamos lá, passamos 15 dias no México, e dia 19 viajamos dos Estados Unidos, fizemos o teste e viajamos para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos. Chegamos lá no dia do outro dia, recebemos a vacina lá, que aqui não tinha vacina ainda, aqui a vacina estava ainda para 80 anos, estava lá na frente. E a vacina foi tomada na igreja, a igreja abriu suas portas para que fosse um posto de vacinação. Eu estou falando isso porque nós estamos falando de confiança. Se nós não confiarmos em Deus, eu sei que às vezes a gente, como uma carne fraca, às vezes a gente tem momentos de fraqueza, quando vem grandes provações, mas
Esse salmo me ajudou e eu aprendi uma grande lição. Nós não podemos confiar na vacina. Vacinamos sim. Não pode, mas não é a vacina, é Deus. É Deus quem nos protege. E esse salmo, sem dúvida, é um salmo que fortalece a nossa confiança. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Sabe, irmão, nós estamos vivendo um mundo conturbado, um mundo onde o temor, a violência, um mundo onde a doença, enfermidades tem tomado conta. Mas nós precisamos ter atitudes. Primeira atitude, lembrar das promessas de Deus. Eu vejo ali: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus nos conduziu no passado. Nada temos a temer. Deus continua ao nosso lado. Deus continua cuidando da sua igreja. Eu me lembro quando surgiu a pandemia, como vai ser a igreja? Como que a igreja vai pagar suas contas? Ninguém vai estar mais na igreja. As igrejas estão fechadas. Como é que vai ser? Irmãos, foi o período que a igreja mais cresceu. Alguns campos melhoraram financeiramente, que era uma grande preocupação. Como vamos manter o ministério? Deus dirigiu todas as coisas. A obra não é minha, é de Deus. Nós temos que confiar nesse Deus. É nele que nós temos que confiar. Portanto, queridos, nós precisamos lembrar das promessas de Deus. Tudo passa. A pandemia está quase passando, está aí ainda. Mas Deus continua cuidando. A promessa do cuidado e proteção de Deus, né? Precisamos entender, Senhor, queridos, que os que confiam no Senhor estão seguros. O que confia no Senhor é feliz. Essa semana estava fazendo o Reavivados pela sua palavra, encontrei esse versículo em Provérbios 16, o verso 20. Os que confiam no Senhor é feliz. Interessante, os que confiam no Senhor é feliz. Confiar perpetuamente. Isaías 26, 4. Não quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem é fácil você confiar. Mas quando você está doente, quando está com câncer, quando tem um ente querido ali entre a vida e a morte, e você olha e parece que nada acontece. Mas precisamos confiar perpetuamente. A lição da escola sabatina do último trimestre, eu escolhi um trecho que dizia o seguinte, na página 15: não há como sobreviver os crisóis da vida se não confiarmos em nosso pastor para nos conduzir através dos crisóis. Através dos crisóis Deus está conduzindo os seus filhos, através dos problemas, através das provações. A gente fica muitas vezes, mas olhamos para essa guerra, quantas pessoas inocentes morrendo, e cadê Deus? Onde é que Deus está? Deus está ali, irmãos, mas está permitindo. Não que Deus está mandando, mas Deus até permite os crisóis da nossa vida para nos aproximarmos mais e mais dele. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nesta manhã, queridos, nada temos a temer. Deus tem conduzido essa igreja por 21 anos. Não era para estarmos mais nesse mundo. Não era plano de Deus que tivesse tantas guerras. Mas, assim como quando Jesus voltou, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Se ele tem permitido, porque ele tem controle de tudo, um propósito Deus tem, que nós não entendemos. Nós não queremos isso, mas um propósito Deus tem. Da mesma forma, na sua vida, você pode estar passando por problemas, pode estar passando por provações, pelos crisóis da vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser o desemprego, pode ser um problema familiar. Mas Deus
pode usar esses crisóis para a sua e a minha salvação. Deus pode, Deus tem poder. Por isso, vamos lembrar, vamos reconhecer e aumentar cada dia mais a nossa fé, a nossa confiança. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar no nosso médico somente, naquele medicamento que é maravilhoso, no nosso advogado, confiar no nosso conhecimento, nos nossos títulos, nos nossos recursos que nós temos lá no banco. Temos que confiar nisso. Temos que confiar unicamente em Deus. Em Deus é que nós devemos pôr a nossa confiança. Deus é maravilhoso. Ele está aqui nesta manhã. E Ele tem um propósito para a minha e para a sua vida. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime, que Deus aumente a nossa fé, a nossa confiança, e podemos achegar confiantemente junto ao trono da graça. Amém? Que o Senhor nos fortaleça nessa confiança. Quantos desta manhã gostaria de dizer: Senhor, me ajude a mesmo no mundo com tantos problemas e tantas provações, que eu tenha mais confiança em Ti. Que Deus fortaleça, que Deus abençoe. Vamos ter mais uma música do Bebeto, e que Deus aumente e nos fortaleça cada dia.